Eu gostaria de começar com uma pergunta, né? Quantos tipos de IPA você conhece? Eu não gosto de falar estilo, porque estilo é IPA, né? Então a gente tem vários tipos de IPAs feitas dentro desse estilo. Bom, então vamos começar. A primeira que eu quero chamar a atenção é a English IPA. A English, na realidade foi a primeira IPA a ser feita. Essa IPA, essa cerveja amarga, existe uma história que trabalha sobre ela, que é muito comentada, que cita que no século XVIII, cervejeiros ingleses que tinham que mandar cervejas para a Índia, tinha um problema de estragar a cerveja porque ela ficava em barris em condições ambientais, né? Então eles descobriram que o lúpulo tinha um poder conservante. E aí, aumentando o teor de lúpulo, eles conseguiam fazer que o maior número de barris chegasse ao destino sem que eles sofressem grandes modificações. Lógico que sempre modificações iriam acontecer, mas ela chegava em melhor condições de ser bebida na Índia. Mas não foi chamada de IPA, ela era chamada de Pale Ale, só com um pouquinho mais de amargor para esse critério de conservação. Somente no século XIX, um jornal australiano publicou essa Pale Ale que ia para a Índia, falando do amargor dela, né, dessas características da IPA. E aí surgiu o nome IPA, India Pale Ale. Se essa história é verdadeira, se ela é uma falsa, não importa para a gente cervejeiro caseiro. Ela é uma história muito legal para a gente contar para os amigos, para discutir. E pode ser verdade, né? Bom, essa IPA, ela é caracterizada por uma IPA maltada, era uma Pale Ale com cargas de lúpulo. Então esse Pale Ale com essa carga de lúpulo, ela ficou uma cerveja maltada e amarga, clássica cerveja inglesa. Então esse estilo foi criado para uma questão de conservação e caiu no gosto do povo. Essa cerveja amarga passou a ser adorada e daí para frente sempre é usada. Só que tem o seguinte, logo em seguida, já no século XIX, 18, 19, começaram os processos de refrigeração em navios, refrigeração para conservação. Com isso, esse amargor que era necessário para conservar, praticamente caiu em desuso. Ele foi sendo cada vez menos utilizado por não haver a necessidade desse amargor, porque a própria refrigeração já garantia o processo de conservação, e ele ficou esquecido por um longo período de tempo. Até que na década de 70, né, as cervejarias americanas começaram a explorar esse estilo, fazendo o que nós chamamos hoje de American IPA, uma das cervejas, né, um tipo de cerveja IPA mais usada no mundo, que utiliza basicamente lúpulos americanos, leveduras americanas com alta característica de frutas tropicais e parâmetros cítricos. Então esta é a cerveja American IPA que a gente mais bebe no mercado atualmente. Então aquela cerveja, quando você pega aquela IPA com aquelas características cítricas, frutadas, bem puxado no aroma, é geralmente uma American IPA. Paralelo a essa American IPA, logo em seguida começaram a se usar novos insumos para poder caracterizar IPAs diferentes. E um desses insumos que foi usado muito junto com a American IPA foi o centeio, raio IPA. Então o centeio foi uma dos insumos usados também para garantir um padrão de IPA diferente do padrão que ele estava sendo usado. Isso por questões comerciais, para fazer IPAs diferentes.
Essa IPA feita com maior quantidade de centeio, você não tem uma IPA só de centeio, você tem uma IPA com maltes comuns, né? Que nós temos a cevada maltada junto com o centeio. O centeio, ele garante uma característica de pão, de biscoito na cerveja. Muito interessante. Portanto, eles podem explorar os aromas e sabores dos lúpulos, mais uma puxadinha de pão e biscoito na cerveja, que também caiu no gosto de algumas pessoas. Daí, inovações. A IPA sempre caiu no gosto do público. Inovações começaram a surgir, como a Imperial IPA, que é a mesma coisa que Double IPA. Essa Imperial IPA é uma cerveja feita porque eu acho que a maioria de quem começa a beber cerveja artesanal e gosta de IPA, começa a querer cada vez uma lupulagem mais efetiva. A gente quer mais lúpulo, mais lúpulo, mais lúpulo, né? E o mercado percebeu isso e logo lançou um outro tipo de uma IPA com maior quantidade de poder de lúpulo e poder alcoólico. Então essas Double IPA ou essas Imperiais IPAs, elas são cervejas extremamente lupuladas que chega a atingir a base da percepção humana e também um teor alcoólico mais elevado. Session IPA. A Session IPA, existe uma história, mais uma vez eu não sei se é uma história totalmente verdadeira, mas é uma história citada e uma boa história para se conversar numa roda de boteco. Ela está relacionada à industrialização em Londres. Muitas vezes, os trabalhadores, depois de uma rotina de trabalho, eles paralisavam essa rotina de trabalho e faziam uma alimentação e bebiam cerveja durante o trabalho. Estas cervejas, elas eram, esse período de beber cerveja durante o trabalho é chamado de session. A session é uma sessão da bebida. E eles voltavam para o trabalho. Então era uma bebida que eles serviam para os trabalhadores com baixo teor alcoólico e de fácil beber, um drinkability muito fácil, né? Muito bom. Então é uma cerveja leve e com baixo teor alcoólico. E daí caiu no gosto também de muita gente. Então a Session IPA vai ser uma IPA sempre com baixo teor alcoólico e também cervejas leves para se beber em grandes quantidades. O teor amargor dela também mais reduzido. Bom, hoje nós temos as NEIPAs. As NEIPAs são as New England IPA, conhecidas, né, simplesmente como NEIPA, também conhecidas como Hazy ou Juice. Juice IPA, Hazy IPA, é a mesma coisa. As NEIPAs são IPAs que elas trabalham, na realidade o nome IPA aí não é pelo amargor. A IPA que é comentada na NEIPA é uma IPA que usa muito lúpulo. Então, por usar muito lúpulo, ela entra no padrão das IPAs. Só que esses lúpulos, eles são usados na parte final da produção da cerveja, para garantir principalmente sabores e aromas de lúpulo, e não um amargor característico. São cervejas, então, com baixo teor de amargor, mas extremamente aromáticas. E pelo grande potencial de lúpulos usados durante a sua fabricação, ela tende a ficar opaca. Não são cervejas limpas, são cervejas sempre com teores de turbidez muito elevado, que varia do laranja, podendo chegar ao amarelo-laranja, né? Essa é a tonalidade dela. Então são cervejas que são fáceis de beber, mas elas podem ter uma carga de lúpulo elevada simplesmente para garantir sabor e aroma. Wheat Hop IPA. Então, a Fresh Hop IPA. Essas IPAs não é muito conhecida pelo povo brasileiro. Por quê? Porque nós não temos cultivos de lúpulos ainda em escala industrial, grandes escalas.
Então essas IPAs, elas são feitas aproveitando locais aonde tem a plantação de lúpulo e tem lúpulo à disposição, a flor do lúpulo. Essas IPAs são feitas com a flor do lúpulo, que é uma flor feminina, que tem maior poder de óleos e resinas, e elas são molhadas no campo, trazidas direto para a cervejaria para serem usadas imediatamente após a colheita, úmidas. Então, garantem, segundo especialistas, um sabor aromático e um potencial de aroma muito maior e diferenciado. Single Hop IPA seria as IPAs feitas com um tipo de lúpulo só. Então a pessoa faz tanto para amargor como para sabor e aroma, até o dry hopping, apenas um tipo de lúpulo. Então uma IPA clássica feita apenas com um tipo apenas de lúpulo. São boas IPAs. A IPA não precisa ter 10 lúpulos. Não, ela pode ser feita com um tipo de lúpulo e ser uma IPA maravilhosa. White IPA. A White IPA, quando muita gente pensa para cervejas que vão ser muito claras, não é isso. A White IPA é uma IPA derivada da Witbier. Então quem gosta de Witbier, aquela cerveja clássica belga, né, contém laranjas, coentro, né, nas suas receitas, vários insumos especiais, ela é uma Witbier amarga, com maior carga de lúpulos. Então se torna uma cerveja amarga com características de uma Witbier. Belgian IPA. Gente, a escola belga é aquela escola que caracteriza por leveduras do estilo belga, que são extremamente esterificadas e carregam em vários tipos de insumos, além dos tradicionais. Quando você pega uma receita dessas, a receita de uma cerveja belga, e carrega ela com lúpulos, ela se torna uma Belgian IPA. Então é você pegar uma receita de uma cerveja belga e carregar ela de lúpulo. Red IPA. A Red IPA significa uma IPA vermelha. Gente, é pegar uma Red, uma cerveja Red, que é muito clássica de vários locais do Reino Unido, né? Pegar essa Red e carregá-la de lúpulo. Então a cerveja avermelhada, bronze avermelhada, com grande potencial de lúpulo. Então ela é uma cerveja maltada, caramelizada, com pequenas notas de tostado, mas carregada no lúpulo. Então é uma Red amarga. Brett IPA é uma IPA feita com a levedura Brettanomyces. A gente faz as IPAs geralmente com a levedura clássica de ale, né? Que é uma levedura ale, normal. A Brettanomyces, ela garante em algumas cervejas uma característica azeda na cerveja. Não é necessário que a IPA tenha essa característica azeda, mas essa levedura é usada em cervejas azedas naturalmente. Então é pegar uma receita dessas, usando a Brettanomyces e carregando no lúpulo. India Black Ale, que é a Black IPA, o nome já está dizendo, é uma IPA preta. Então é uma IPA feita como se fosse uma cerveja preta carregada de lúpulo. Então o que nós vamos esperar dela? Negra, com a espuma característica, puxada no caramelo, puxada no chocolate, puxada no torrado. Então é uma IPA que, para o paladar daqueles que gostam do estilo de cervejas pretas clássicas, né? Wood Age IPA. Essa é uma IPA que ela tem apenas a característica, na realidade ela pode ser qualquer tipo de IPA, uma América IPA, por exemplo, que é conservada em barris de madeira.
Então, essa característica de conservação em barris de madeira garante esse potencial aromático da madeira na IPA. Como ela é conservada, ela agrega as características da madeira, ficando então com um amadeirado, dependendo do tipo de madeira que se usa no barril, na composição da IPA. Brut-IPA. A Brut-IPA também é uma IPA que começou a ser feita recentemente. É uma IPA que tem como características a cerveja ser extremamente seca. Para a gente poder secar uma IPA, uma cerveja, nós temos que pegar a OG e quase zerar a FG, para não deixar nenhuma carga de açúcar residual. Para isso, muitas vezes, quando se faz essa IPA, se usa determinadas enzimas, como algumas amilases, para tentar acelerar esse processo de conversão e evitar deixar açúcares residuais na cerveja. IPL, a India Pale Lager. Gente, essa para mim eu adoro fazer essa cerveja. Eu faço todo tipo de IPA. Mas a cerveja que eu mais repito aqui é a American IPA e a IPL. Eu adoro fazer uma IPA com a levedura Lager, né? Com a Saccharomyces pastorianus. Eu uso geralmente uma W3470, que eu gosto porque é uma levedura muito neutra. E essa levedura, ela garante uma textura na IPA muito mais sedosa, muito mais leve. Você faz uma IPA clássica, pode fazer qualquer tipo de IPA. Faça um teste. Qualquer tipo de IPA, em vez de você inocular fermento ale, joga um lager. Gente, eu tenho feito cada experimento que está ficando show de bola. Agora mesmo está fermentando uma Viena IPA. Meia carga de cevada, meia carga de malte Viena e usei o W3470 fermentando. Eu já fiz ela várias vezes com o fermento ale. Pela primeira vez eu estou testando o fermento Lager. Vamos ver como é que sai essa cerveja aí.